Vamos dar continuidade, então, à exposição bíblica de Filipenses. O tema de hoje é a providência soberana de Deus. A providência soberana de Deus. Lembrando que a mensagem desta carta é a vitalidade, esqueci de cortar lá, a vitalidade do Evangelho é a garantia do crescimento da igreja. Isso significa o quê, meus irmãos? A vitalidade do Evangelho na minha e na sua vida, para pregarmos. Isso que vai garantir o crescimento da igreja. Então, precisamos estar em comunhão com Deus, discernindo as coisas e sendo dirigidos por Ele no nosso viver diário, na rotina. O nosso texto hoje é Filipenses 4, 10 a 13. Só que antes eu gostaria de relembrar algumas coisas. Vimos o crescimento do Evangelho, mesmo Paulo passando por dificuldades. Todo aquele momento de perseguição, de prisão, de dificuldades, circunstâncias difíceis, a semente foi lançada e germinou. Podemos ver também 3 atitudes determinantes para o crescimento do Evangelho. O otimismo. O otimismo é necessário nós não perdermos a dedicação. Estarmos certos que Deus tem um propósito e não esmorecer. Segundo aspecto, segunda atitude, a humildade. Temos que manter a humildade. E a humildade não é sermos cabeça baixa. Humildade é olharmos para aquele que é maior que nós, o Altíssimo. E isso daí é necessário para poder servir. O terceiro aspecto, e mais difícil de vermos, é o serviço sacrificial. Nós temos o exemplo de Paulo no serviço sacrificial, a igreja de Filipos em serviço sacrificial, para produzir os respectivos frutos. Vimos também que a vitalidade do Evangelho só vai ser permanente se protegida. Ou seja, depende de nós repudiarmos falsas doutrinas com seus falsos profetas. Para isso, nós vimos que era necessário nos acautelarmos dos cães, acautelarmos dos maus obreiros, acautelarmos da falsa circuncisão. Agora nós vamos começar o capítulo 4. No capítulo 4, nós vimos que a vida comunitária da igreja deve ser controlada pela paz. Se não houver comunhão no corpo de Cristo, não vai ser produtivo. Não vai ser abençoado. Então, a vida comunitária, todos devemos lutar por paz. E isso é essencial. Só que para isso ser produzido na minha e na sua vida, são necessários cumprir 3 condições que nós vimos. Orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Porque se nós orarmos e pensarmos e vivermos corretamente, podemos manter a vitalidade do Evangelho para o crescimento da igreja. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Dá uma pausa aqui. Então nós vemos esse aspecto de alegria que o apóstolo tem enfatizado.
Alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. Lembra? Alegrei-me sobremaneira, pelo que no Senhor, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. A igreja de Filipe estava cuidando, estavam enviando uma oferta, estavam dando apoio, estavam enviando irmãos, o qual também já fiz antes. Então esse cuidado já existia, não estava começando agora. Mas nos faltava a oportunidade de exercer esse cuidado. E estavam exercendo nesse momento. Versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então notem que o contentamento é algo importante na vida do crente. E Paulo está dizendo que o contentamento existia na vida dele, mesmo na pobreza. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então, ele estava experimentando das duas situações, da humilhação e da honra. De tudo e em todas as circunstâncias, tudo e todas as circunstâncias, boas ou más, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele tinha provado todas as circunstâncias na vida dele. 13. Tudo posso naquele que me fortalece, em qualquer circunstância. 14. Não, é o 13. Isso. É o 13. Muito bem. Pode voltar lá no 10. A alegria e a gratidão de Paulo pela oportuna oferta dos filipenses está acentuando a capacidade de Deus em sua providência soberana. Está aqui. A alegria e gratidão de Paulo pela oportuna oferta dos filipenses acentuam a providência soberana de Deus. Ou dão ênfase, demonstram a providência soberana de Deus. Vamos compreender um pouquinho o que é isso. Nós estamos percebendo aqui, com tudo que estamos lendo, que Paulo, ele não era vítima das circunstâncias, mas sim vitorioso sobre as circunstâncias. Estão compreendendo isso? Se ele sabia estar com contentamento em qualquer circunstância, ele não era vítima das circunstâncias. Ele era vitorioso sobre as circunstâncias. E aqui está o segredo do ensinamento de Paulo. Quando as circunstâncias estão adversas, quando a situação parece que está fora do controle, quando parece que a gente está no olho do furacão, não podemos e não devemos nos vitimizar. Aí é a hora de buscar a providência soberana de Deus e vencer, ser vitorioso sobre as circunstâncias. É esse o ensinamento que está sendo invocado aqui pelo Paulo. Vamos ver isso. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. No versículo 12. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Aqui nós podemos ver que ele está depositando a sua confiança na providência soberana de Deus. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Confiança na providência soberana de Deus. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido.
providência soberana de Deus. Percebam que Paulo, como crente, ele não precisava ser paparicado para estar contente. Ele estava contente em toda e qualquer circunstância. Porque esse contentamento, essa alegria é fruto do Espírito e não resultado das circunstâncias que estão à minha volta. Seu contentamento vinha da providência soberana de Deus. O contentamento, ele não é fuga da batalha, mas alegria e contentamento permanente em meio às batalhas. Nós já estudamos aqui, estudamos Tiago já, e vimos que provações é uma certeza em nossas vidas. Certeza. Então as batalhas sempre vão ter. Então, e Jesus sempre enfatizou isso. Neste mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha contentamento, tenha alegria de estar seguindo os passos de Jesus. É isso que está lá em Tiago. Tenha alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É certeza que você está seguindo os passos de Jesus e sofreu todas as circunstâncias adversas. Versículo 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O verbo aprender. Por que aprendi? Esse verbo aprender, ele se refere a aprender por experiência. Não é aprender na sala de aula, é aprender na vida, no dia a dia. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender pela palavra. Só que esse aprendizado só vai estar efetivado em nossas vidas a hora que experimentarmos esse aprendizado. E esse verbo aprender contém esse entendimento. Aprender por experiência. E esse aprender por experiência, esse ensino não é assimilado imediatamente após a conversão. Aí eu me converti, já estou pronto. Não. Você creu, agora você vai começar a aprender por experiência. Esse é o Evangelho. É esse o Evangelho para o qual nós somos chamados. É esse o Evangelho para o qual nós devemos estar pregando, vivendo, crendo. E não o Evangelho de prosperidade. Ou sequer o Evangelho da libertação. Mas esse Evangelho. Aprendi a viver contente. Contente é um adjetivo. Esse adjetivo significa contido, calmo. Ou seja, uma pessoa cujos recursos encontram-se dentro dela, sem depender de subsídios externos. Porém, não significa autossuficiente como a psicologia ensina. Esse é um termo grego, de filósofos gregos, que os psicólogos adoram, que a psicologia moderna adora. Seja autossuficiente, não é isso aqui que está no texto. A autossuficiência que ele está falando é a suficiência em Cristo, é a suficiência encontrada somente em Cristo. Por quê? Porque Cristo vive em nós. Foi isso que Paulo quis dizer. Hoje
O meu viver é Cristo. Essa certeza aqui dentro de nós, que nos dá condições de contentamento em qualquer uma das circunstâncias. Então percebam que para nós enfrentarmos as circunstâncias adversas com contentamento, depende de Cristo em nós e dessa fé confiante, dependente da providência soberana dele em nossas vidas. Por quê? Porque ele tem propósito em nossas vidas. Ele tem propósito na minha e na sua vida. E esses propósitos, se nós não formos a pedra de tropeço, serão cumpridos. Para isso são necessários 3 recursos espirituais que nos dão contentamento. O primeiro recurso espiritual é o que nós estamos vendo hoje, a providência soberana de Deus. Essa palavra providência, ela vem de 2 palavras no latim. Pro, que quer dizer antes, e video, que quer dizer ver. Então, providência divina significa que Deus vê de antemão. Providência, Deus vê de antemão. Agora, ver de antemão não é apenas saber de antemão, é mais do que isso. Pois envolve mais que conhecimento. Mas também envolve soberania. Soberania o quê? Sobre as circunstâncias que nos rodeiam. Para quê? Para cumprirem os propósitos divinos na minha e na sua vida. Existem propósitos a serem cumpridos. Para isso, eu quero lançar mão de um exemplo bíblico para podermos entender isso. Eu acho que a maioria de vocês conhece a história de José. José lá do Egito. E essa história, ela ilustra a providência de Deus. Essa providência soberana de Deus preservou a família pactual. Por que família pactual? Pacto abraâmico. Promete terra, nação e bênção. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é família pactual. José é filho de Jacó. Foi prometido o quê? A nação. Só que a nação não existia ainda. Então, se as circunstâncias destruidoras que estavam sobre a família de Jacó, sobre a vida de José, tivessem sucesso sobre a vida deles, destruiria todo o plano de Deus soberano. Então, essa providência soberana preservou a família pactual do quê? Da corrupção externa e da dissensão interna. Então, eles poderiam ser vítimas da corrupção externa, tinha todo um mercado de escravos, tinha todo um domínio do faraó lá no Egito, tinha toda uma situação que concorria, porque Satanás naquele tempo já era o príncipe desse mundo e continua sendo hoje. Então, Deus estava cuidando com providência soberana a corrupção externa e a dissensão interna. Por que dissensão interna? Os irmãos não estavam se entendendo. Estava gerando uma corrupção interna dentro da família. E que acabam fazendo o quê? Enviando José como escravo para o Egito. Então, o que acontece com a família? A família está reagindo negativamente às indicações divinas.
O que tinha sido a indicação divina? É que José se tornaria seu líder, o líder da família, com honrarias. E quando José falou dos sonhos que Deus deu para ele, todos ficaram contra ele. Vamos ver isso. Gênesis 37, versículo 5. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Eles já não gostavam do José, porque o José era o filhinho do papai. E papai só dá atenção para o filhinho mais novo. Estavam todos enciumados. E ele ainda fala que Deus deu um sonho para ele. 6. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. 7. Atava-nos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Ah, esse cara está querendo sim. 8. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Pastor José tinha dom do sonho? Não é dom do sonho. Nesse momento, ainda não tinha palavra escrita. Isso. Porque depois disso, viria Moisés, que escreveu Gênesis, não tinha Bíblia. Então Deus se revelava de diversas formas nessa época. Tá? Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, o pai, e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Aí a coisa está pegando, versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Essa é a situação. Agora, vamos lembrar. Qual que é o plano soberano de Deus? Uma nação, uma terra e bênção. Se a coisa naufragasse aqui, não ia acontecer aqui. Está vendo? Então, os irmãos conspiraram contra José e o venderam como escravo. E enganaram Jacó, dizendo que foi morto por um animal selvagem. Note, a providência soberana eleva José da condição de escravo para governador do Egito. Ele foi como escravo, teve aquele problema lá da mulher de Potifar, né? Dizia o meu professor Ari, a Patifa, que gerou toda uma situação para ele e ele foi preso. Gente, a situação está ruim? Pode piorar. A situação dele estava ruim, ele estava de escravo. Piorou, foi para a prisão. As circunstâncias estavam assim, aos olhos humanos, tudo contra. Não tem jeito, não tem como resolver. Estou no cárcere do faraó do Egito, a mais alta potência da época. E agora? Qual é a solução? Então, como que Deus elevou José da condição de escravo para governador do Egito? José, além de sonhar, ele interpretava sonho. Vamos lá, Gênesis 40, versículo 12. 40, 12. Então lhe disse José,
Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Aqui ele está interpretando para o copeiro do rei. O copeiro do rei estava preso lá. Ele não foi muito educado por Faraó. O Faraó não gostou. Cadê ele? Está lá. Ele podia ser executado. Porque o padeiro também foi julgado. O padeiro foi executado. O copeiro não. Agora, não foi julgado por quê? Por que não foi condenado? Porque o José está interpretando a situação dele agora. 3 anos são 3 dias. 3. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele. Voltaria a ser copeiro. Segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Gente, copeiro do rei era o mais alto cargo de confiança. Por quê? Ele ia pegar o cálice de vinho e servir ao rei. E o grande perigo da época qual era? Envenenamento. Então, a pessoa que servia ao rei tinha que ser de alta confiança. Ou seja, chegou o vinho do rei, ele põe um golinho para ele, não morria. Daí ele servia. Esse era o copeiro. 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. José está pedindo para ele. Lembra de mim aqui, hein? E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Então está lá o José preso. 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Agora, como será que estava a cabeça de José? Aqueles 2 sonhos de honrarias, todo mundo se prostrando diante dele, e ele agora na masmorra. Mas ele não está perdendo a esperança. Versículo 25. 25 não. Capítulo 41, desculpa. Versículo 15. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete, que já é o Faraó. Falando com quem? O copeiro. Gente, o copeiro saiu, não lembrou do José. Depois, um dia, ele que era o servo ali do Faraó, o Faraó fala com ele: tive um sonho. E não sei quem pode interpretar esse sonho. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Então o copeiro chamou o José, falou para o rei: olha, ele interpretou o meu sonho lá e deu certo. Vou chamar ele. 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, o interpretar sonho, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Não é que ele tinha, eu sou o interpretador. Não. Deus pode me conceder, não está em mim isso. Versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então ele falou: não está em mim interpretar. É Deus quem revela. E agora ele fala: Deus manifestou para ele. 26. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. 27. As 7 vacas magras e feias, que subiram após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Ele está estudando. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer.
38. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, está falando de José, em quem há o Espírito de Deus? 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. 40. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Ele sai da masmorra para governador do Egito. Aí tudo começa a se dobrar diante dele. Capítulo 45, versículo 4. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: notem só, começou a fome, está na vaca magra. A família de José vai para o Egito, que é só lá que tem comida. Só que os irmãos não sabiam que aquele governador era o José, o irmão deles. Agora chegaram para mim, já chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Imagina o choque do povo. Agora nós estamos mortos. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Providência soberana de Deus. Providência soberana de Deus. Ele havia compreendido essa questão. A providência soberana de Deus. Ele tinha tudo para se irritar com os irmãos, ele tinha tudo para colocar disciplina nos irmãos, ele tinha tudo para julgar os irmãos, mas desde o início ele está temente a Deus. Ele permanece temente a Deus. E cumpre aqueles 2 primeiros sonhos, todos eles se dobrando diante dele. Deus tinha um propósito divino, que não começou nele, começou aqui atrás, com Abraão. Deus tem um propósito divino para a igreja, que começou lá em Pentecostes, e tem um propósito na minha e na sua vida. Deus é soberano, isso que é soberania. Só que ele, na sua soberania, ele conduz as circunstâncias, ele não tira as circunstâncias difíceis de nós. Ele nos conduz em meio às circunstâncias. E nós devemos ter um espírito contente, como José estava. Contentamento, assim como Paulo estava com contentamento. Porque eles tinham confiança em Deus. Notem, confiança é fé, mas fé na prática, é experiência vivida. E é esse o ensino que está sendo comunicado aqui por Paulo, que está sendo exemplificado na vida de José. A providência soberana de Deus. Deus continua sendo Deus. Ele tem seus caminhos, seus propósitos, a finalidade de cada ponto nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias pelas quais nós passamos. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra. Era o 7, lembra? Então já estava no 2º ano, entrando no 3º ano da vaca magra. E ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. 7. Deus me enviou adiante de vós. Ué,
Não foram os irmãos que traíram ele, jogaram ele numa cova e venderam como escravo? Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento, usando ele. Promessas foram feitas para Abraão, que Abraão não viu, ele só viu o filho. Promessas foram feitas, renovadas de Isaac, que só teve seus filhos. Jacó estava debaixo dessa promessa ainda. Ainda não tinha nação. A nação ainda não existe. Mas Deus tem uma providência soberana. Ele tem um plano. E o plano de Deus para esse mundo está aqui. Tudo vai acontecer como está aqui. Ele cita diversas circunstâncias que ainda vão acontecer. Mas, ele continua sendo soberano. E ele vai prover. Como que ele proveu José? Entregando como escravo? Indo para uma masmorra, sem dever? Como ele proveu Paulo? Chegando em Antioquia, pregando e sendo apedrejado e dado como morto? Como que ele proveu Paulo, sendo julgado por Roma e decapitado? Mas não são as circunstâncias que ele fez. 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Ele é o primeiro homem, ele que cuida de tudo. O Senhor de toda a sua casa, ele cuida do Egito. E como governador em toda a terra do Egito. Percebam, meus irmãos, a providência soberana de Deus superou os maus propósitos e capacitou José no seu papel divinamente designado. Conclusão: a providência soberana de Deus supera os maus propósitos, que são as circunstâncias difíceis, nos capacitando. Ele capacitou Paulo para ser apedrejado? Sim. Ele capacitou Paulo para ser decapitado? Sim. Percebam que existe até um contentamento nisso. Eu me entrego como libação, como sacrifício, como oferta a Deus. O exemplo maior nós temos em Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem na sua crucificação. Providência soberana de Deus. É uma coisa que devemos crer e viver com contentamento. Para quê? Para que a vitalidade do Evangelho garanta o crescimento da igreja, através da minha e da sua vida. Esse é o ponto que nós vamos ter hoje. Que o Senhor nos ajude a viver isso. Hoje nós estamos sabendo. Precisamos agora viver. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Oremos. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que nos desafia a um viver dependente,
a nos humilharmos de Ti, a sermos humildes, a vivermos uma vida consagrada, de maneira que o Seu nome seja sempre elevado através do nosso viver. Que possamos ter uma fé não apenas visível aos homens, mas uma fé onde a suficiência em Ti seja vivida com o Senhor em nós. E que possamos, Senhor, neste viver, alcançarmos o propósito que o Senhor tem definido para as nossas vidas. Que possamos ser dedicados, sermos sempre reverentes, devotos, e que em tudo o Senhor possa ser exaltado. Ser com cada um de nós. E que o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, possa nos suprir através da Tua palavra, que é a fonte da fé, o alimento, o pão, o leite, a água da nossa alma. Que assim possamos viver, de maneira que haja contentamento, alegria provinda do Teu Espírito. Assim oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do Seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, consolar e nos guardar até o dia do Teu resgate. Que tudo seja para o Seu louvor e glória. Amém. Amém. Podem sentar? Algum aviso? Acho que não, né? Tá ok.